Vamos começar a nossa rodada com Paulo Figueiredo, diretamente dos Estados Unidos, estado da Flórida. Paulo, seja muito bem-vindo, ótima noite para você. Assistiu à coletiva de Valdemar da Costa Neto, o que lhe chamou mais atenção? Assisti com vários problemas de transmissão, para quem acompanha pela internet, a coletiva ficou travando. E não foi uma coletiva brilhante. Acho oportuno que nós tenhamos aqui, daqui a pouco, o próprio Valdemar para fazer perguntas mais específicas a ele, principalmente no tocante do que ele pretende, né? Mas mais interessante do que a própria coletiva é o documento, que é, na verdade, a emenda à petição inicial que foi apresentada pela Coligação pelo Bem do Brasil. E é muitíssimo interessante, porque tem um capítulo específico onde eles rebatem as reportagens de jornal. Porque foi uma coisa impressionante. Eu acho que esse é um capítulo da história que merece toda uma atenção especial em relação ao papel que a imprensa exerce. O Grupo UOL, eu estava tentando assistir a reportagem pelo Grupo UOL, e a manchete era uma coisa impressionante. Era assim: Valdemar Costa Neto dá coletiva de imprensa a respeito da petição golpista. Eu não estou brincando, não, isso é sério, era o título da chamada da reportagem da coletiva de imprensa no YouTube. Petição golpista. Isso é que é jornalismo. Poucas horas, ou poucos minutos depois da publicação, né, da entrada e da coletiva de imprensa que o Valdemar deu ontem, poucos minutos depois, você já tinha as agências de checagem de fato, principalmente tanto a do Estadão quanto a do Grupo Folha, dois ex-jornais em circulação. Perdão aí ao Fernão por falar do Estadão, mas o Estadão verifica uma vergonha, assim, de eu ficar constrangido. Já tinham explicações para dizer que a petição não tinha nenhuma validade, que não tinha pé nem cabeça, que era uma coisa que era, como praticamente repetindo o que a Gleisi Hoffmann tinha dito, a presidente do PT, que isso era uma gincana. E a explicação central dada pelos jornais era a de que você não tinha como identificar as urnas pelos logs, que realmente é inconteste, não dá para falar, incontestável, de que o problema existia, que o problema existe, que a identificação era problemática, mas eles falaram que existem outras formas de você identificar a urna. Então, a petição apresenta, e um pouco do que foi dito na coletiva, a petição aqui, a emenda à inicial, apresenta comentário de todas as afirmações. É uma coisa que vale a pena, eu acho que eu vou até disponibilizar no meu Telegram, se a Justiça Eleitoral não derrubar o meu Telegram de novo, eu vou disponibilizar no Telegram para que as pessoas leiam os itens ponto a ponto. Porque vale a pena, ficou muito bom, é uma resposta técnica, né? Vou chamar a atenção, por exemplo, aqui, olha, como eles colocam aqui: constou na reportagem da Folha, o erro no registro dos logs não representa um problema grave, pois há outras formas de verificar que um log pertence a determinada urna, afirma o professor de engenharia da computação. Eles arrumam o professor sempre. Aí o professor, aspas do professor: o que importa não é a ausência de bugs, é o quanto aquele bug gera um problema de fato. Aí o IVL, né, que foi contratado para fazer essa verificação, eles vão lá e respondem à afirmação do professor. Ou seja, é um fact-checking, uma checagem de fato, dois checadores de fato. Eles dizem: olha, a afirmação da matéria está errada porque não se trata apenas de um bug, mas ao contrário, trata-se de informação essencial para que a auditoria possa confirmar ou não o correto funcionamento das urnas eletrônicas. Há implicações jurídicas graves. E eles vão aqui, item a item. Tem um momento aqui onde eles explicam tecnicamente o que está faltando, que é justamente a comparação das informações das urnas com o que está no seu hardware, de forma que se tornou impossível. E aí entra é um questionamento que parece um pouco técnico, mas o que se tornou indiscutível e está esclarecido hoje
é o fato de que o bug existe. A identificação das urnas do seu conteúdo de software com o seu hardware, ou seja, aquilo que identifica o equipamento propriamente dito, e não as informações instaladas e que podem ser inseridas por qualquer um nesse equipamento, essa está completamente prejudicada. E obviamente é um assunto que nós vamos explorar mais aqui ao longo do dia de hoje, mas a própria petição, ela diz duas coisas de forma muito inteligente. A primeira delas é o seguinte, que o que o Alexandre de Moraes pede no seu despacho, que foi expedido 13 minutos depois dele receber a petição inicial, e ele recebe uma petição inicial com não sei quantas páginas e responde em 13 minutos, será que estava pronta já? Eu fico com um questionamento, ou será que o Alexandre de Moraes consegue ler tantas páginas em tão pouco tempo? Será que um juiz consegue analisar qualquer coisa em 13 minutos? Não sei. Mas o que eles dizem aqui é o seguinte: primeiro, olha, não adianta você me pedir os logs do primeiro turno, porque, abre aspas, vou ler aqui o que diz a petição, diz assim: o log é o mesmo, o log é um só. O log começa no dia em que liga a urna e termina no dia em que desliga a urna. Essa é a afirmação do IVL, ou seja, Alexandre de Moraes, estuda um pouquinho melhor a matéria, porque a sua petição não faz absolutamente nenhum sentido. Mas eles também falam assim: olha, nesse momento nós não queremos tumultuar o processo e acho que a verificação só das urnas no do segundo turno já são o suficiente. Né? Eles dizem assim: de forma a permitir a verificação da forma mais prática, objetiva e célere possível, por equipe técnica especializada e imparcial, se a falha objetiva quanto à correta individualização do arquivo log com o número de identificação da urna gera qualquer possibilidade mínima sequer de ter comprometido a manifestação da vontade do eleitor brasileiro. Agora, eles acrescentam: parece óbvio que, por outro lado, que se o resultado dessa verificação extraordinária, ou seja, o que eles estão pedindo é que se faça uma verificação extraordinária por uma outra parte, que é o que está previsto na lei. Realmente, se isso realmente apontar falhas demonstradas pelo IVL e confirmar a quebra de confiança dos dados extraídos das urnas eletrônicas, haverá necessidade desse Tribunal Superior Eleitoral estender os efeitos práticos e jurídicos de eventual invalidação da apuração para ambos os turnos. Ou seja, o próprio PL na sua petição admite: olha, o que foi dito aqui ontem, se for verificado que realmente houve quebra na confiança, então, meu amigão, não tem jeito, a invalidação acontece para os dois turnos. E eu li ontem aqui, eu vi que foi um corte que circulou bastante, o que a lei diz nesses casos, e não há dúvidas, é a invalidação da eleição e convocação de novas eleições, com toda a dor de cabeça que isso gera. Mas, Paulo, isso gera muita dor de cabeça. Eu falo, é verdade, está na hora de demitir os incompetentes responsáveis por esse processo.